um dos momentos muito bonitos da minha vida. Depois de 3 anos ali, eu falei com o padre Djalma: Padre Djalma, eu não tenho vocação para ser padre, não. Eu quero casar igual meus irmãos. Padre não vai poder ter essa chance. Aí ele falou: tudo bem, mas você é um dos que nós tínhamos plena confiança que seria um bom padre. Eu falei: estou fora. Ainda bem, né, pastor? Senão não ia ter essa geração toda aí, né? Ia ser muito complicado. Olha o legado aí, ó. Aí eu fui para... Papai pegou a fazenda em Valadares, eu fui para Valadares. Lá eu conheci a Maria Augusta e me apaixonei. Aí fui falar com o papai: papai, eu arranjei um namorado aí, tal, e tal, e tal. E são evangélicos. Deus me livre desse negócio, meu filho. Sai fora disso, que isso é laço. Gente, se eu fosse obedecer papai, não tinha casado, não. Foi obrigado a desobedecer, né? Não ia obedecer. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Tenho. Então vamos continuar o nosso bate-papo, né? Tá gostoso, né? Tá gostoso, né? Vamos lá. Descobrindo alguns segredos do senhor, né? O senhor faria algo diferente do que o senhor já fez até hoje nessa caminhada? Se eu faria? Algo diferente da... Não tinha escolha, né? Eu pegar ou largar, mas foi bom o seminário para mim, foi muito bom. Aprendi muita coisa. E teve um momento até engraçado, porque mamãe lá no interior, ela não tinha conhecimento. Aí papai tinha pego o estatuto do seminário e estava lá roupão de banho, que eu teria que levar. E acontece que mamãe não sabia o que era isso. Ela foi consultar com a dona Filhinha, que era a esposa do dono da farmácia, só tinha uma farmácia também. Aí a dona Filhinha falou assim: comadre, eu acho que isso deve ser um calção comprido, porque padre tem muito respeito, comadre. Aí fizeram um calção comprido, riscado, aí de riscado. Aí quando o Monsenhor Acácio falou assim: vamos para o banho, é só descer, estava na praia. Hoje, Bento Ferreira está todo tomado de prédio, etc., aterro, né? Mas naquela época não. Então, você tem que me ajudar, porque tem hora que dá Hein? Ah, sim. Então, quando o Monsenhor Acácio falou: vamos para o banho, eu fui lá vestir meu calção. Quando eu apareci junto com os outros colegas, eles falaram assim: olha, a cueca do pai dele. Aquilo me arrasou. Eu não saí na pancada com o cara porque tinha que obedecer. Dei vontade de sair na pancada com o cara. Aí passou ali, mas passou pela grade, porque Passou apertado. Apertado. Fui lá, desci com os outros seminaristas, tomei banho, mas eu não sei, eu acho que tem a impressão que eles arranjaram um calção para mim. Seminário arranjou. Porque falha muito, tem hora, a lembrança, né? 53, 54, então são 16 com 24, 40 anos. Não é? Isso mesmo. Amém. Amém. Daqui a pouco a gente volta para o senhor. Vamos aproveitar também a presença dos nossos demais convidados, né, dessa noite, né? Pastor Mano, conta um pouquinho da sua história também para a gente. Bom, a minha história é luxo, né? Perto dele é um luxo. Eu sou de Valadares, mineiro, né? Nasci em Valadares, viemos para cá.
Depois fomos para Barra de São Francisco, Barra de São Francisco, viemos para Vitória, Vitória para Viana, Viana, Jardim América, Jardim América, Vila Velha. Nossa, maravilha, né? Tudo de bom. Como a mãe era evangélica, a gente ia para a igreja, nós íamos para a igreja. Papai só chegava, deixava a gente na igreja e ia embora, depois voltava para nos apanhar. E nesse percurso, né, de ir na igreja, de estar na igreja, o quanto que é importante, né, nós trazermos os nossos filhos à casa do Senhor, né? O ensinamento que é dado aqui na EBD, como que isso nos fortalece, como que nos dá conhecimento para viver melhor. E com isso eu fui um grande privilegiado, né? Não foi como ele, né? As cabeçadas que ele deu, eu não tive essas cabeçadas. Serviu, né, de aprendizado, né? Oi? Serviu de aprendizado, né? Nó, maravilhosamente. Tipo o seguinte, quando eu olhava para o meu pai, o que ele aprendeu de ser pai foi com o pai dele. Então isso, até para eu entender isso depois, era muito difícil para mim. Então, igual hoje, você olhar para o seu pai, você que precisa entender como que ele foi criado. Porque o seu pai só dá aquilo que ele tem, aquilo que ele recebeu. Então eu olhava para o meu pai, era assim, eu aqui, ele lá, porque o relacionamento do pai dele com ele era assim, menino longe, só os adultos, roça, né? É nesse sentido. Não pode falar nada, tem que obedecer em tudo. E na igreja eu aprendi uma outra história. O que é, né, um lar, o que é ser pai, o que é ser filho. Então eu mudei a minha história. Eu falei assim, peraí, o que meu pai é para mim, eu não quero ser porque ele não teve ensinamento. Então, já que eu tenho ensinamento, eu vou fazer diferente. Tudo aquilo que meu pai faz, eu não vou fazer. Porque da forma que eu olhava assim, eu falei, está tudo errado. Mas mesmo no errado dele, uma coisa que ele sempre levou, os princípios da família dele. A proteção do pai com o lar, o cuidado com a família, trabalhar muito. Aleluia. Ele expressava, né? Eu te amo, dessa forma eu vou dar tudo que eu tenho para que você tenha uma vida melhor. Essa maneira dele expressar como ele me amava. E a gente precisa entender a forma do amor, como nosso pai nos ama. E às vezes a gente não entende. E eu, na diferença de idade, né? Eu e meu pai, diferença boa, né, pai? Dá o quê? 24 anos, né? 24 anos. E eu com meus 16 anos, eu achava o cara super inteligente, né? Porque eu estudei em escola excelente, tudo meu pai me deu. Olha os conselhos do meu pai. Agora eu vou falar para os filhos hoje. Ouça os conselhos do seu pai. Meu pai não teve estudo, mas ele foi um cara visionário. Naquela época, lá atrás, ele falava, meu filho, você precisa fazer uma faculdade. Você precisa falar inglês. Olha só, gente, para que eu falava inglês? Naquela época, há muitos anos atrás. 16 anos, nossa mãe, é muito tempo, 45 anos atrás. Meu pai falou isso comigo, você precisa aprender inglês. Eu falei, para que eu vou aprender inglês? Não vou sair do Brasil. E ele pagava curso de inglês para fazer. E eu matava a aula. E isso fez uma diferença na minha vida. Se eu tivesse obedecido o meu pai, eu teria se dado muito melhor. Quantas vezes nossos pais falam com a gente
E nós achamos que sabemos mais que os nossos pais. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Deus fala com os nossos pais, independente quem é seu pai. Independente de quem é seu pai. Ouça os conselhos, obedeça os conselhos dos seus pais. Meu pai falou isso comigo: meu filho, ó, trabalhar, estudar, e isso. Eu falei, mas eu não fiz. E eu falo sempre com os jovens, os maiores erros da minha vida, que eu não obedeci meu pai. E depois de mais velho ainda, cheguei para o meu pai e falei: pai, eu vou fazer uma sociedade. Meu pai falou: não faça. Eu falei: pai, mas a família é legal, o cara é bacana, beleza. Não faz, meu filho. Eu fiz, quebrei a cara. Desobediência. O que o pai quer do filho? Obediência. Então o que eu aprendi nesse tempo de vida? Obediência. Eu preciso ser mais obediente. Deus sempre tem falado conosco, de várias formas, de várias maneiras. Fala, né? E a todo instante Ele quer cuidar de nós. Cuidar de nós. Glória a Deus. Que nós sejamos, né, obedientes. Às vezes Deus fala não e a gente quer. Insiste, vai quebrar a cara. Deus às vezes fala com a gente: para, você mete as caras, vai quebrar a cara. Quantas promessas você tem? Cada um de nós temos promessas. E às vezes nós ficamos questionando: por que não cumpriu? Estava até conversando com a minha esposa. Ela falou: olha só, essa promessa eu vi muito tempo na minha história, muito tempo na minha vida. Hoje, como que as coisas estão acontecendo na minha vida? Maravilhosamente. Mas eu preciso o quê? Perseverar. Se você tem a promessa, permaneça fiel. Amém. Não tente mudar. Não tente mudar. Não tente fazer da sua forma. Não tente querer dar jeitinho. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, vemos alguém querer dar jeitinho, sempre dá errado. Por quê? Porque Deus já determinou algo para a sua história. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando? No tempo dele. O que eu tenho aprendido é isso. Espera, obedeça, seja fiel e não desanime. Pastorzão, uma infinidade de ensinamentos que foi passado para o senhor, né? Um legado que está sendo transferido, baseado nessas experiências que o senhor pôde viver e contou um pouquinho para a gente agora. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar para ele que o senhor não falou ainda? Como o papai falou, muitas coisas, uma delas seria essa, né? Perdão porque não te obedeci, isso aí é fato. Mas muitas vezes, como meu pai jogava muita bola, muito bem, nós tínhamos um time que era sensacional. E o pai tinha uma jogada que ele ia correndo assim e virava. Quando essa jogada dava certo, gente, top, beleza. Mas quando estava errado, entregava no pé do adversário, era gol deles. E várias, gente, foi várias. Ele rindo e fazendo a jogada, eu falei, eu com raiva: pai! Porque eu não queria perder o jogo. Mas eu não estava entendendo. Como era gostoso. Se eu pudesse hoje jogar com ele. Queria voltar. Queria ver a jogada errada de novo. Por quê? Isso aqui, ó. Aproveita. Aproveita o seu pai. Tem momentos que você vai ficar com raiva, vai. Mas ele vai estar rindo. Ri com ele. Deu tudo errado, ri com ele. É isso. Temos que viver intensamente, né, pastor?
a cada momento, né? O senhor poder respirar um pouquinho aí. Julinho, pega esse microfone aí, vai. Coisa linda, né? A gente abrir o coração assim, né? Quanto mais com a plateia, né, pastor? Aí fica mais complicado, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês. Julinho, conta um pouquinho também da sua história pra gente. Vixe. Me ajuda aí, hein? Já que nós estamos falando de gerações, né? Estamos chegando na sua agora. Eu sou daqui, né? Sou de Canela Verde, né? Minha esposa brinca, né? Que eu não tenho status, né? De ser capixaba. Sou fruto de... meus pais se divorciaram, né? Eu tinha 4 anos. E não tive a oportunidade, né? De ter a presença do meu pai me criando, né? Na minha infância e na minha adolescência. E graças ao meu tio, muito a minha mãe também, e o resto da minha família, que fizeram parte para poder, de certa forma, tentar encaixar essa peça que estava faltando, né? De ter a presença de um pai, assim. Foi muito difícil. Hoje eu entendo qual que é a função de um pai dentro de casa e quais são os problemas gerados de você não ter essa figura dentro de casa, porque eu passei por isso. E uma das primeiras coisas que eu sempre falei com minha esposa é que eu não iria repetir os mesmos erros que o meu pai repetiu com minha mãe, assim. Então, tem certas coisas lá em casa que minha esposa sabe que eu abomino, e porque eu não quero repetir essas coisas e meus filhos, né, vivenciarem isso. Mas minha infância foi uma infância, no início foi muito difícil, porque na época minha mãe ainda era uma empregada CLT e sempre fez com muito amor, né, a área dela, né, que foi a área de eventos. E uma das coisas que eu sempre falo para minha mãe que marcou minha vida, assim, é que teve uma época que era uma época que a gente ainda tinha muita dificuldade financeira e a gente comprava um perfume, que era aquele Cuba. Você lembra desse perfume? E era engraçado, cara, porque o perfume, ele vinha num frasquinho assim, e você tirava, parecia um charuto, né? Nada crente, né? E eu lembro que a gente podia só comprar um perfume para a família inteira. E uma das coisas que eu nunca entendi, né? Depois que a empresa da minha mãe começou a rodar e a gente começou a mudar de vida, eu lembro que minha mãe sempre teve essa coisa de comprar um monte de perfume. E eu nunca entendia por quê, né? Depois você vai envelhecendo, você vai lembrando, né? Eu falei, caraca, é meio que uma forma de, tipo eu venci, né? E minha mãe sempre foi conhecida por ter muitos perfumes, e eu lembro disso, né? Que foi uma fase, né? Que a gente só podia ter um perfume e depois a gente podia ter quantos quiser, né? E dou graças a Deus porque minha mãe nunca desistiu de mim. Eu fui uma criança, um adolescente que deu muito trabalho por diversas coisas. Não vou ficar aqui jogando toda a culpa em cima do meu pai. Eu creio que todo mundo tem suas escolhas, mas eu tenho certeza que a falta do meu pai tem grande responsabilidade nisso. Hoje eu entendo que a figura paterna dentro de um lar cristão dá destino para a vida do filho, e essa falta de destino nunca vai ser comparada com a figura de uma mãe, assim. Mas acho que é isso. Nessa caminhada cristã, do tempo que eu te conheço, você é instrumentista da igreja, atuou ativamente no louvor na nossa igreja, fez o seminário, fizemos o seminário juntos. Tem todo um legado que está sendo passado aí de avô, de tio, de mãe para você. E você acha que você tem o chamado para pastoreio, para dar continuidade a esse legado? Cara, dependendo da minha resposta, eu vou sofrer um divórcio aqui, né? Porque eu sempre fugi, nunca quis ser pastor. Eu tenho até medo, assim, que eu fico vendo, cara, essas pessoas que ficam querendo ser pastor, eu acho que elas não têm nem noção da responsabilidade que deve ser
pastorear a igreja e pastorear a ovelha. Mas depois de muito tempo assim, minha esposa falou que eu preciso aceitar. E tipo assim, tem que aceitar, né? Mas se você me perguntar hoje, Julinho, você se enxerga como pastor? Cara, não acho que eu estou pronto, porque vamos lá, tipo, quando Paulo ele vai escrever, né, em Efésios 4 a respeito dos 5 ministérios, né, ele vai falar, né, que um chamou para apóstolos, uns para mestres, um para evangelistas, mestres e pastores. Só que muitas das vezes a gente lê esse texto, né, e tá certo, né, de certa forma a gente prega até para incentivar a igreja, né, a descobrir o seu chamado ministerial. Só que uma coisa que eu aprendi no seminário, Edson, que eu nunca vou esquecer, é que às vezes o versículo não acaba ali, né? E se a gente reparar o próximo versículo, eu queria até te fazer uma pergunta. Você está fazendo pergunta, eu queria te fazer uma pergunta. Para você, Wellington, qual que é a principal função do pastor? Cuidar de vidas, né? E para você, qual que é a principal função do evangelista? Multiplicar a palavra do Senhor, levar à frente. E a do mestre? Ensinar. Ensinar. E a do profeta? Replicar aquilo que o Senhor passou para ele. Perfeito. E a do apóstolo? Agora você me pegou, hein? Abrir o caminho, né? Implantar a igreja. Perfeito. Exato. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente responde isso, é porque muitas das vezes a gente não está lendo o texto. Porque todas essas funções são válidas. Só que não é a principal função. Porque, pensa comigo, depois que Paulo, em Efésios 4, acho que 11, né, que ele vai falar disso, depois que ele fala os 5 ministérios, ele vai falar o seguinte: muitos vão ser chamados para isso, vírgula, para que os santos sejam aperfeiçoados nestas coisas. Ou seja, a principal função do pastor não é pastorear, é ensinar a igreja a ser pastor dentro de casa. É ensinar a igreja a ser pastor na faculdade. É ensinar a igreja a ser pastor no trabalho. A principal função do profeta não é profetizar, é ensinar a igreja a profetizar dentro de casa. Só que como que essas funções ensinam a igreja? Profetizando, pastoreando. Só que a função principal não é a ação, é o ensino. E por que eu estou te falando que eu não me sinto pronto? Porque hoje eu estou aprendendo a pastorear dentro de casa. Como que eu, que nem sei pastorear dentro de casa com minha esposa, vou estar apto a pastorear as ovelhas? Entende? Eu não estou pronto ainda. E eu acho que se a gente começar a ter esse entendimento, eu acho que as pessoas vão começar a ter menos crise ministerial. Cara, se você se diz profeta, você já profetiza dentro da sua casa? É o primeiro ministério, né? É o primeiro ministério, cara. O dia que eu me senti apto a ser um pastor pleno dentro da minha casa, dando exemplo dentro do meu trabalho, aí sim eu posso, de certa forma, né, reclamar com Deus por que o tempo não chegou, né? Mas muitas das vezes o tempo não chegou porque a gente nem faz o básico, né? É verdade. Acredito nisso. Pastor João, qual foi o momento mais marcante na caminhada do Senhor no Evangelho? Eu acho que no momento que nós tivemos um trabalho no Rio, no Maracanãzinho, e nós fomos daqui com, eu não recordo bem se foi 3 ou 4 ônibus. E no Maracanãzinho tinha 16 pastores. E naquele momento ali, nós, todos uniformizados, uniformes iguais, tinha 1.200 coristas e ali foi algo tremendo que eu nunca tinha visto e até hoje não vi mais. Foi quando então o pastor fez o apelo
e desceram das arquibancadas 430 pessoas aceitando Jesus. Foi um momento Coisa linda. muito marcante na minha vida. Glória a Deus. Foi muito bonito. Algo tremendo. Nessa caminhada do Senhor, qual o conselho que o Senhor daria para essa turma de cristãos novos, esses líderes que estão sendo gerados dentro das igrejas? O conselho que eu dou é que você pegou no arado, não olha mais para trás. Não olha para a esquerda nem para a direita. Siga em frente. Cabeça erguida, Jesus no coração, você vai saltar muralhas. Você vai chegar um momento que você não vai parar de ter essa alegria no coração de falar de Jesus. Todos os momentos são oportunos. Depende da tua fé e a tua coragem. Amém? Amém. Nessa caminhada do Senhor, o Senhor já passou por várias fases, né? Momentos bons, momentos ruins, momentos difíceis, mas que o Senhor com certeza lhe sustentou. E eu penso que o Senhor tem toda uma bagagem, né, que o Senhor tem passado para essas gerações que estão chegando. E o que o Senhor pensa, o que o Senhor espera deixar de legado para essa geração? Eu espero deixar de legado para minha família, para minha igreja, para meus irmãos, é o testemunho. Eu falei com o Robson há poucos instantes que o testemunho arrasta, né? Então o testemunho é algo tremendo. Eu espero deixar esse legado para a minha família, para meus irmãos, para vocês. Glória a Deus. Que estão aqui, que eu possa realmente testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu glorifico a Deus pelo bem-estar que Ele tem nos dado. Amém. Amém. Pastor Armando, o senhor é um profissional de sucesso, um pai de sucesso, né? Um marido exemplar, um pastor da nossa igreja que é referência para os jovens, para todos nós. E dentro dessa sua caminhada, enquanto pai, enquanto homem sacerdote do lar, o que o senhor gostaria de passar para os homens da igreja nessa noite, como aprendizado, como ponto que faz a diferença dentro da nossa história? Buscar em Deus todas as respostas, né? A gente não sabe todas. Para a gente ser pai, a esposa olha para a gente, os filhos olham para a gente e falam assim: e agora, papai, o que vai ser? Para onde iremos? De que forma iremos? Como vamos fazer? De que forma iremos fazer? Busque a direção de Deus em tudo. Algumas decisões, foram muitas na minha vida, que eu não sabia o que fazer. E minha esposa olhava para mim e falou assim: e agora? Eu só respondi para ela bem assim: vai dar tudo certo. Mas eu nem sabia como. É você confiar em Deus, ter essa certeza, essa convicção. Ela olhava para mim e falava assim: amém. Porque ela acreditava que eu tinha uma resposta, mas eu não tinha. Eu falava com Deus: Deus, dá a resposta. Agora, sempre Deus deu a resposta. Sempre Ele vai nos dar a resposta. Agora eu preciso estar atento à resposta de Deus. Como que eu estou atento? Lendo a palavra. Eu preciso ler a palavra todos os dias. Eu tenho que orar todos os dias. Se eu não estiver conectado com o Pai, Ele vai falar comigo e eu não vou entender. Ele vai falar comigo e eu não vou entender. Eu vou entender distorcido a resposta que Ele me deu. E vou achar que é uma coisa, mas é outra. Então o conselho que eu dou: esteja atento ao que Deus vai falar com você. Esteja ligado
todos os momentos. Não seja afoito, não vai querer responder logo, não vai querer fazer logo. Espera a resposta de Deus. Isso é isso mesmo que Ele quer. O conselho que eu dou é esse: busque a vontade de Deus. É fácil? Não, não é. Ainda mais para nós homens. Ainda mais para nós. Que eles precisam, nós precisamos dar uma resposta. Qual é a resposta? E vai passando o tempo, a gente não pode nem errar a resposta. Os homens aqui mais graduados entendem, né? Que a esposa chega, e agora? Quando você está novinho assim, igual o Julinho, início de casamento, tá beleza, a gente vai errando, vai errando, vai errando. Mas eu já estou galo velho já. Galo velho não pode errar não, né? Aí a gente tem que dar a resposta certa, da forma certa. Como que eu dou? Só Ele. Só Ele tem a resposta certa. Só Ele tem o caminho certo. Amém. Porque tudo é Ele. Já que o senhor não pode errar na resposta, o Botafogo vai ser campeão amanhã? Lógico! Fogão amanhã. Ô glória! Aleluia! Meu Deus! Glória a Deus, né? Fogo do céu. Julinho, você, neto de Aqui é galo doido. neto de pastor, sobrinho de pastor, chamado de pastor. Grande responsabilidade, né? Eu acho que a cobrança também dentro de casa não deve ser fácil. O que você tenta se espelhar nos dois, que você gostaria de fazer do melhor do que eles já passaram para você? Assim, o que você entende que você pode dar continuidade nesse chamado? Me espelho muito neles. Uma das coisas que eu me espelho muito nos dois é a respeito do casamento, né? Eu acho que um bom ponto de partida para a gente analisar se a gente está falando de um ministério íntegro é a gente avaliar como que é a família, né? E se a gente vê se é uma família que conseguiu permanecer no casamento, que é uma família que conseguiu criar bem os filhos, eu acho que já é um bom ponto de partida. E me espelho muito nos dois por causa disso, porque isso é uma coisa que eu sempre comentei com minha esposa. Eu trabalhei durante quase 2 anos, né, em vara de família, e na minha época, eu não sei como é que está hoje, mas eu lembro que na minha época, por semana, eu fazia só na minha vara mais de 140 divórcios. Só na minha vara, em Vila Velha, isso. Então, hoje em dia, ficou muito descartável, né, o casamento. E só o fato de eu ver para eles e ver que eles conseguiram permanecer nessa tarefa, né, já é algo que eu me espelho demais. O meu avô, me espelho muito também o quanto ele é assíduo, né, com a leitura da palavra. E o meu tio, já deram para perceber, né, que o meu tio é o chorão da família, né? Então eu sempre de alguma forma tento ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais Sensível, sentimental, talvez. Mais sentimental, porque eu tenho dificuldade com isso, né? Mas aos poucos eu acredito que eu estou tentando melhorar nisso. Mas eu acredito que seja isso. Amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para algum dos três? Fique à vontade, aproveite o momento. Nenhuma pergunta, Vitão? André? Boa. Pastor João, estão perguntando, o Vitor perguntou, como que o senhor efetivamente virou pastor? Como é que foi essa história até o senhor chegar como pastor? Como a sua conversão e depois o senhor virou pastor. Qual foi essa caminhada até o senhor chegar a pastor? Bom, eu comecei na presbiteriana. E daí a 2 anos eu fui eleito diácono da igreja, com 99% da votação, como diácono. Aos 5 anos que eu estava na presbiteriana, 5 anos de conversão,
eu fui eleito presbítero e eu tinha muita motivação para a área de louvor e eu fiquei 5 anos presidente do Coral Martim Lutero. Então, eu creio que em muitos momentos qual foi a pergunta, irmão? Como que o senhor virou pastor? A sua caminhada até chegar a pastor. O senhor foi diácono depois de 2 anos, foi líder do coral por 5 anos, e aí? Fiz o seminário e fiz 2 seminários. Um na igreja católica e outro na igreja evangélica, é isso? Isso. Estou 2 na igreja evangélica. Então são 3, é isso? Olha, na verdade eu fiz 3, acho que 2 ou 3 seminários, mas ainda não aprendi a metade que precisa ter aprendido. Todo dia a gente aprende um pouquinho, né, pastor? A gente nunca sabe tudo, né? Porque o que a Armando falou aqui, a leitura da Bíblia. Então, eu e minha esposa, nós temos tido força de Deus para poder... Esse ano estou completando 15 anos da leitura bíblica anual, completa, de Gênesis a Apocalipse. 15 anos de leitura da palavra. Glória a Deus. Porque você firmando a palavra, estribando a palavra, ela vai te abrir um horizonte para você vencer os intercalços da história. Então, eu creio em nome de Jesus que todos nós aqui estamos buscando. E que Deus nos abençoe, nos fortalece e nos ajuda só com Ele. E só com Ele. Amém. Amém. O bate-papo está gostoso, mas a gente está partindo para o final, né, pastor? A gente tem que cumprir o horário, né? Dentro dessa caminhada do senhor, quais os hábitos que o senhor considera que são essenciais para o cristão? Dentro da caminhada do senhor, dentro do evangelho, quais são os hábitos que o senhor entende que são essenciais para a nossa caminhada no Senhor? Olha, o essencial é o evangelismo. A igreja tem uma visão de levar a palavra, né? Porque eu creio que aqui a maior parte aqui tem carro. Então um carro leva 4 pessoas, 5, né? Então é muito importante essa afinação da igreja partir para o evangelismo. Amém. E eu, quando eu estava presbiteriano, eu tinha um horário. Eu e o Samuel, já faleceu, eu e o Samuel tínhamos um horário no hospital evangélico, todos os domingos às 13 horas. Um horário bem complicado, né? Domingo, depois do almoço, vir no evangelismo, é porque... é crente mesmo, até né, pastor? Eu hoje admiro eu no passado. Esse é crente mesmo, né, pastor? Porque eu parei um pouco, estou um pouco parado, porque para me evangelizar não tem que ser de 2 ou 3, porque sozinho eu não consigo mais. Porque parei de dirigir. Depois os filhos... Tomaram o carro do senhor. Eu fiquei sabendo. Sabendo? Fiquei sabendo disso aí. Inclusive, quando me reduziram para um carro menor, eu falei assim, daqui a pouco eles vão me tomar isso também. Foi dito e feito, foi questão de tempo. Aconteceu isso, está com a minha neta, filho do Armando, a Rafaela. E eu fiquei preocupado, que daqui a pouco eles vão arranjar para mim um velocípede. Só Jesus, né, cara? Pastor, o que o senhor espera deixar de legado para a gente? Legado? Legado. É testemunho, né? A pessoa pode ser 5 anos está na igreja, ou 10 anos, ou 15, ou 20, ou 40, testemunho.
testemunhar a palavra de Deus. Sede minhas testemunhas aonde que vocês forem. Fale do amor de Deus. Prega a palavra. Então, eu agradeço a Deus. É viver aquilo que se prega, né, pastor? Hein? Viver aquilo que se prega, né? Viver aquele que prega. Não, Que não é fácil, né? não é fácil. Dói na carne um pouco, mas chega lá. Amém. Amém. Pastor Armando, alguma palavra para finalizar? Não, é só agradecer, né, a oportunidade. E importante que o pai falou, né, sobre a leitura da palavra, né? E eu vendo ele ano após ano, ele sempre fazendo essa leitura, o filho acompanha o pai, né? Então é isso aí. Aí já tem 7 anos que eu estou nesse caminhar também, de todos os dias ler a palavra, e no ano eu ler a Bíblia todinha. Então, isso é um exercício que nós não podemos deixar de fazer. E mesmo eu lendo a Bíblia ano após ano, eu aprendo toda vez que eu leio. Toda vez é um ensinamento novo. Tem dia que você não está querendo ler, né? Você começa a ler, você fala assim, não estou entendendo nada. Aí volta de novo, que eu pego o plano no celular, aí eu volto, opa, agora entendi, é verdade. Então é isso, é com esforço, gente, não é brincadeira. Vida cristã não é para moleza não, é gente que tem disposição. Você tem que ter disposição, aquilo que o papai falou, testemunho em tudo, no falar, no andar, no vestir, no trânsito, isso aí também, em todo sentido. Chegou no, quer ver? Coisa muito simples, a maioria mora em apartamento, né? Chega o elevador, vem aquele abençoado lá, vizinho chato pra danar. O que você faz? Corre para fechar a porta do elevador para o abençoado não entrar, né? É ou não é? É ruim entrar com essa íngua aqui, não nada, mas a gente tem que esperar. Gente, faz a diferença. Todos nós temos, né? Meu prédio também tem, aí eu espero, bom dia, não recebo nem bom dia, mas eu dou bom dia assim mesmo. E vamos caminhando. Uma hora as coisas vão fazer diferença na vida dela. E é interessante que Deus sempre vai traçando algo na vida dessa pessoa que está ali no seu condomínio, e ela vai te procurar. Ela vai te procurar. Tá? E você tem que estar preparado para receber, para dar uma resposta e para cuidar. Para cuidar. Amém? Amém. Julinho, você é um cara novo, mas você já tem uma bagagem, uma caminhada no Evangelho. O que você gostaria de passar para esses jovens aí, de recado ou de conselho, para que eles não caiam em alguns erros que você de repente pode ter passado? Misericórdia, né? Será que eu posso dar um conselho? Cara, assim, é um pouco íntimo isso que eu vou falar, mas acredito que seja a maior experiência com Deus que eu tive, né? Foi na minha noite de núpcias, né? Depois que aconteceu a primeira vez, tal, com minha esposa. E ela foi pro banheiro, né? Tomar banho e tal. E eu lembro que eu estava deitado na cama e eu comecei a chorar. Não é criança. E eu, para quem é casado aí, comecei a chorar assim, comecei a pensar, cara, tô aqui na noite de núpcias, tô chorando, pô. Comecei a perguntar para Deus, né? Por que eu tô chorando? E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo bem assim, filho, eu tô fazendo você chorar porque hoje é a primeira vez que você está se deitando com uma mulher e você não está debaixo do pecado. E eu lembro que quando minha esposa voltou e ela me viu chorando, ela veio perguntar, se aconteceu alguma coisa, eu fiz uma coisa de errado. Eu falei, não, amor, você fez tudo certo.
E o conselho que eu posso dar é que vale a pena esperar. É sempre engraçado, né? Igual meu tio falou que é sempre bom a gente ouvir o conselho dos pais, né, dos mais velhos. Meu tio sempre falava, não precisa procurar. Quando for a hora vai acontecer. E quando eu decidi não procurar minha esposa, ela apareceu dentro da Resgate. Então, meu conselho é esse, sempre vale a pena esperar. E por mais que seus pais não sejam cristãos, eles são muito mais sábios e experimentados do que nós, né? Acho que é Amém. isso. Glória a Deus. Pastor João, para a gente encerrar, alguma passagem bíblica, alguma experiência que o senhor teve que foi marcante na história do senhor? Olha, quando eu fui falar com o papai que eu agora era crente, ele levantou-se com um ar expressivo de raiva e de ódio que ele chegou a armar o punho para me bater. E eu já tinha uns 3 filhos. Quer dizer, apanhar depois de 3 filhos não era fácil. Aí eu fechei os olhos, esperei que ele batesse, não bateu. Aí eu abri os olhos, olhei para ele e fiz uma oração no meu íntimo ali, para Deus trabalhar no coração do meu pai e da minha mãe. Aí ele falou para mim, daí uns tempos, daí talvez 1 ano, 2, ele falou para mim assim, meu filho, você vai trazer os crentes aqui em casa? Eu falei, se o senhor permite, eu trago. Não, pode, eu quero que você traz. Vocês cantam muito bonito. Vocês cantam muito bonito. Graças a Deus, nós demos umas 3 viagens de irmãos de Guarapari, 40, 50 pessoas. E no terraço lá em casa, botava as cadeiras para todo mundo e depois tinha uma degustação também de boa comida ali e tal para o pessoal. E graças a Deus, eu creio que meu pai e minha mãe, eu vou encontrá-los no céu. Amém. Amém. Uma passagem bíblica marcante para o senhor. Deixo 2 Crônica 15, 7. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma grande recompensa. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, da Amém. gente compartilhar esse momento com a igreja. A gente aprendeu um pouco da história do senhor, né, do Julinho. São histórias que são gratificantes, que a gente aprende, a gente todo dia está aprendendo alguma coisa, né, pastor? E eu não tenho dúvida que nós vamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Amém. Mais maduros, mais conscientes, mais responsáveis e sempre pedindo a direção do Senhor para tudo que nós formos fazer, conforme o senhor bem comentou, né, pastor Amando? Amém. Podemos finalizar por aqui? Podemos. Eu agradeço a você, Wellington, e a todos os irmãos que estão aí, pelas orações, quando eu tive mês retrasado na UTI. Eu sei que a igreja estava orando por mim, e eu agradeço muito a Deus também pelos filhos, pelos irmãos em Cristo, pela família evangélica. Louva a Deus pela sua vida, Wellington. Eu não sei tem quanto tempo seu pai faleceu. 1 ano? Antes dele falecer, o Wellington me chamou, nós fomos lá na casa dos seus pais. Tivemos ali um momento de oração, agradecendo a Deus. Eu creio que o Wellington também vai encontrar com ele no céu. Amém. O Wellington começou, né, o culto aqui falando de honra, né? E assim como eu aprendi muito bem com meu avô, eu queria honrar 3 pessoas. Posso? Que você falou do texto.
quero honrar minha mãe, porque quando eu era pequenininho, sempre que eu tinha dificuldade para dormir, ela lia um texto para mim, que é Salmos 4:8, né? Que em paz logo me deito e só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Vovô me ensinou o segundo texto, que foi Mateus 6:33. Você lembra, vô? Que ele falava assim: filho, para você gravar esse texto é fácil. Você tem que gravar que Mateus é os evangelhos. 6 é a metade de 12, que é o número dos discípulos. E 33 é a idade que Jesus morreu. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. E a última pessoa que eu queria honrar é minha esposa, que é o texto da nossa aliança, Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, amor, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Para a gente encerrar, eu queria entregar uma singela lembrança para vocês. E quero chamar a Júnia aqui também. Vem cá, Júnia. Você também receber uma singela lembrança aqui do Ministério de Homens. Dá licença aqui, filha. Pastor Armando. E o pastor João, que é o grande honrado dessa noite, amém? Irmãos, fico muito feliz por esse momento que a gente teve aqui e eu queria deixar você encerrar essa noite. Quero, em nome da família, honrar a tua vida, o ministério que o Senhor te confiou. Agradecer a cada um que aqui está. O tempo todo que você estava planejando esse dia, você estava um pouco assim, preocupado. Como que vai ser? Como é que ia decorar? O que ia ser servido? Mas o tempo todo que Deus me falava era que ia ser na simplicidade. Jesus, ele é muito simples. Então não era um dia de enfeitar nada. O mais importante é que ele está aqui presente. E que ele continue sempre presente em tudo aquilo que você planejar, tudo aquilo que Deus gerar no teu coração. Permaneça assim. Que Deus continue te abençoando, sua família e tudo aquilo que você colocar a mão. Tudo, Wellington. Todos os seus sonhos estejam primeiramente alinhados com a vontade do Senhor. Que Deus abençoe cada lar aqui representado. E eu quero só agradecer pela honra que você está prestando ao meu pai. Um homem de Deus que está deixando um legado lindo para todos nós. Ele não lembrou, mas eu vou falar rapidamente sobre o que... Acho que foi o Vitor, né, que perguntou como é que foi a conversão dele. Como ele disse, ele passou por um seminário, né, católico. Foi escolhido para ser padre, mas era um pastor, né, da família. A minha mãe casou com a minha mãe, evangélica. Minha mãe orou aproximadamente 27 anos pela conversão do meu pai. A minha mãe era proibida de ler a Bíblia dentro de casa. Ela tem essa Bíblia até hoje. Eu falei que essa Bíblia vai ser minha. O meu pai participou de queimas de Bíblia. Eu falo que o meu pai ele é comparado ao apóstolo Paulo, de perseguidor a ajudador. E quando a gente mudou para Vila Velha, mais ou menos em 82, e ele levava uma vida, né? Era um grande pai, mas eu, meus irmãos, minha mãe, sabíamos que não era uma vida reta, e a gente orava muito, principalmente quando nós íamos para os retiros, né, de adolescentes, de jovens.
Eu lembro muito disso. Eu orava muito pela conversão do meu pai. E um dia, no almoço de família, Cláudia namorava com meu irmão, almoçava todos os domingos na minha casa. E nesse domingo, ela que convidou meu pai para ir na igreja. E o meu pai foi e foi feito um apelo. E nós três fomos levando, junto com a mamãe e o papai lá na frente. E eu fiquei assim, será que é genuína a conversão do meu pai? E eu falo para vocês, eu nunca vi, nenhuma dúvida sequer de variação na vida do meu pai. Foi uma conversão genuína na vida do meu pai. Tudo de errado foi cancelado naquela noite, para a honra e glória do Senhor. E foi tudo muito rápido. Eu sempre vi que Deus tinha muita pressa na vida dele. Então foi como ele falou, ele foi logo, se tornou um diácono, um presbítero e depois um pastor. E eu vejo meu pai como um grande evangelista. Até pouco tempo, 2 semanas, né, Cláudia? A gente estava no Uber, ele entrou no Uber comigo e com Cláudia e estava evangelizando. E esse é o pastor João, um grande homem de Deus que tem sede por almas. E assim foi a conversão dele, Vitor. Amém? Glória a Deus. Pastorzão, nos dá a bênção apostólica? Vamos ficar de pé, Vamos igreja, ficar por de favor. pé, por favor. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite. Que o amor de Deus, que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre a nossa cabeça e nosso coração, hoje e para todos sempre. A vida de cada um de nós entregue no altar do Senhor. E assim o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus.